Ok, mais uma vez voltamos para transmitir esta palavra que preparamos para este domingo. Que Deus mais uma vez seja louvado pela oportunidade. O tema que Deus colocou em nós para partilharmos este domingo é um tema pertinente, relacionado com o tempo que nós estamos, com a realidade que vivemos. É essa mensagem que Deus colocou dentro de nós para que possamos partilhar. A noiva se prepara porque o noivo está chegando. A noiva se prepara porque o noivo está chegando. Há um casamento que vai se realizar. Mas ignoramos o mês, o ano, o ano, o mês e o dia. Ignoramos. Mas este casamento vai se realizar. E o noivo só deu os sinais que apontam a sua vinda para este casamento. Provavelmente, este casamento vai se realizar. Desde Gênesis, já foi pautado este assunto do casamento. Eu queria comigo, para que possamos ser abençoados, abrimos a Bíblia no livro de Gênesis para fazer uma observância. Deste pensamento de Deus no seu capítulo 1, no seu capítulo 2, Gênesis capítulo 2, capítulo 2, versículo 18, vamos ler a palavra de Deus. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Fazer-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Uma adjuntora que seja como diante dele. É Deus que viu que não seria bom que o homem fosse sozinho, solitário. E dali Deus, da sua própria vontade, achou bem arranjar uma companheira
para que o homem não sejasse solitário. Essa história de casamento não é pensamento humano. Deus o sabia, e assim que Deus proporcionou para que o homem tivesse uma companheira. É assim que podemos ver no capítulo 2, no versículo 24. Numa outra versão fala-se do motivo. É o motivo. Depois de Deus criar a companheira para o ser humano, que de outra vertente chamamos o homem, este foi o motivo de Deus decretar essa lei. No capítulo 2 do livro do Gênesis, do versículo 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegará-se à sua esposa ou à sua mulher, e serão ambos uma carne. Se ir além, no versículo 25, a Bíblia diz o seguinte: ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Palavra do Senhor. Mas o que tem a ver com esse tema? Sim, tem a ver alguma coisa. Nós vamos chegar lá. Alguma coisa está ligado. Deus não começa no meio para acabar no fim. Deus começa no princípio e acaba no fim. Ele nunca começou alguma coisa e parar no meio. O que significa, tem alguma coisa que nós devemos aprender nesse quadro que estamos a pintar com esses versículos, que é relacionado da criação, daquilo que nós chamamos o casal ou o casamento. É fruto do pensamento de Deus, observando o homem no estado solitário, que não poderia viver alegre. Então, Deus achou fazer uma companheira. Se lermos o versículo 24, depois de Deus criar a companheira, você poderia pensar comigo, Deus antecipa criar as condições para que este casal viva em felicidade. Provavelmente para esses casais, aliás, para este casal, se falarmos dos pais, o pai era Deus. Porque eles não tinham pai nem tinham mãe, porque eram fruto das mãos de Deus. Deus criou da terra e depois meteu o fôlego da vida, saiu o homem, e do homem ele tirou a costela e criou a mulher. Os pais é Deus. E se ler a Bíblia, Deus os colocou no jardim, e lá dentro do jardim eles viviam com os animais. Deus não estava lá com eles, Deus vinha visitá-los. É este o pensamento de Deus que iria colocar posteriormente dos casais que poderiam surgir. É por isso o varão deixará os seus pais, o homem deixará os seus pais e se unirá com a sua mulher. Ambos serão uma só carne. É verdade. Esse tipo de união não é esse tipo de união que Deus criou, ou de intimidade que Deus criou, não é uma rivalidade. Mas o que Deus criou é que Ele quer só o casal possa desenvolver a sua intimidade a sós,
para aprofundá-la e desenvolvê-la de uma forma limpa ou pura. É assim que nós conseguimos olhar nesse aspecto. E se seguir mais, o casamento não é um ato que serve para só reconhecer a parceria de ambos. Não é nada disso. Mas o casamento, ele significa muita coisa, segundo Gênesis, capítulo 2, versículo 4. Nesse contexto, ela consegue explicar melhor o que nele tem. A primeira coisa que nós podemos enxergar entre versículo 24 e 25 ambos vão ter que deixar a casa dos seus pais para formar a casa dele, o lar deles, e desenvolver a sua intimidade. O primeiro elemento que nós podemos tirar nele é este: vão partilhar tudo que eles tiverem junto. E não haverá barreira nenhuma entre eles dois. Primeiro elemento, eles vão partilhar tudo junto. E não haverá barreira entre os dois. É por isso, um deixa os pais, outro também deixa os pais. Os dois vão estar juntos toda a sua vida. Agora eu não sei como é que você vive nesse casamento aí onde você está. Como é que você pensa nesse casamento, como é que as coisas são. Você vai perguntar dentro de si: mas será isso é o tema que está... Sim, esse é o tema que estou a pregar. Você vai entender isso depois. Presta muita atenção, porque tem muita coisa para te dizer e que vai te chamar a atenção. O segundo elemento: sendo um corpo, o que significa o seu relacionamento durará toda a sua vida. É isto aí que causa muitos fracassos nos casamentos. Os dois tornarão só uma carne, o que significa as decisões, a vida. Este relacionamento durará toda a sua vida, porque tornaram uma só pessoa. O terceiro elemento se a unidade, ou eles não chegar à unidade, os dois não tornar-se uma pessoa, um só corpo, uma só carne, será objeto de fracasso para esta união. Será objeto de fracasso para esta união. Quarto, o casal deve lembrar qual foi o objetivo em comum no início da sua união. O casal deve lembrar qual foi o objetivo no início da sua união. Quando o casal não sabe disso, qual foi o nosso objetivo, por que nos encontramos, e aí você vê numa sala tem 2 mesas, tem 2 televisores, tem 2 descodificadores, outro da mulher e outro do marido. Porque
esqueceram ou não souberam qual era o objetivo dessa união. Tem muita matéria para isso. Não estou em direção justa do casamento, mas é um caminho que nos leva ao elemento importante que a nossa tema do dia nos apresenta. O quinto, deve saber, são parceiros, mas não são concorrentes. O homem e a mulher são parceiros, mas não são concorrentes. E não estão a concorrer quem vai ser líder, quem não vai ser líder. Não estão a concorrer por isso. Mas eles são parceiros, são companheiros que se complementam nas falhas, naquilo que é preciso. Até Deus já o disse, não é bom que o homem seja só. Vou lhe arranjar uma companheira ou uma ajudadora, ou uma adjuntora. Essas todas são as expressões que mostram que a pessoa, segundo o pensamento de Deus, não pode viver só. A pessoa que se isola é uma pessoa doente. Mas uma pessoa normal é preciso viver em comunidade, viver com as pessoas. É assim o pensamento de Deus. Certo? Eu estou a explicar os elementos que está dentro desse contexto no versículo 24 e 25. Ainda estamos no Gênesis, não saímos. Você começa a entender esses elementos. Depois eu vou dar o remate final para esses elementos. O sétimo elemento, a franca sinceridade um ao outro. Também uma chave para o sucesso desse casal. O que diz numa outra vertente, a transparência. É isso que foca o versículo 25. Os dois estavam nus, ninguém se envergonhava um ao outro. Isso não quer dizer que o pensamento de Deus que ele vivesse todo dia, toda a sua vida nua, não. A Bíblia é caracterizada pelas imagens. A linguagem da Bíblia, ela às vezes carrega as imagens, símbolos, só para explicar alguma coisa que Deus pretende que nós conhecemos. Nós, normalmente, falando da nudez, é uma coisa que a pessoa não pode expor. Mas é assim que Deus os criou. E a Bíblia diz, eles não tinham vergonha um ao outro. Quer dizer, havia uma transparência. Ou é preciso uma transparência entre esses dois parceiros. É um elemento muito chave que ajuda o sucesso para o casal. Oitavo, eu acho que é o último. O oitavo, os dois deveriam deixar os seus pais e as suas mães para que junto ficasse. Aqui, quando a pessoa quer entrar nesse relacionamento, nesse pacto matrimonial, deve decidir largar outros relacionamentos para permitir o equilíbrio dentro desse relacionamento. Não em vão Deus vai dizer, deixarão os pais. Sabe quanto tempo que nós vivemos nas mãos dos nossos pais? Até chegar à altura de nós casarmos. Nós herdemos muitas coisas. E essas coisas influenciam a nossa vida. E se nós permanecermos lá casados, claro, essa influência vai impactar o nosso casamento
e nosso casamento será desequilibrado. Até nós temos essa experiência, as pessoas dizem: a minha mulher não quer me ouvir, ela quer ouvir a mãe dela, o meu marido não quer me ouvir, quer ouvir a mãe dela. Isso é o impacto da influência que tem vivido com os pais. E Deus sabe disso, para que não fracasse esse casamento. Então os dois vão ter que deixar. Não é no aspecto de abandonar. Deus não rejeita a família, não. Mas para o sucesso da construção dessa família, eles devem deixar. E a pessoa tem que chegar a essa altura, tem que chegar a esse nível para entrar no casamento. Senão, não tem como. Se a pessoa ainda pensa no pai, pensa na mãe, esse casamento vai fracassar, não haverá felicidade. Esses são alguns elementos que eu queria invocar aqui para introduzir o pensamento do dia. Em todas essas coisas que nós acabamos de citar aqui, alguns que não citamos, não comentamos, isso invoca uma preparação do noivo ou da noiva antes da entrada do casamento. Se a pessoa não é preparada para o casamento, então ele vai fracassar neste casamento. Ou o casamento será um fracasso. Ele não vai encontrar essa felicidade. É preciso a noiva seja preparada em todas essas matérias que nós citamos e alguns que não dá para citar nesse momento. É preciso uma boa preparação para o sucesso desse casamento. Deixa buscar uma história que levou um casamento a fracasso dentro da Bíblia. No livro de Esther, no seu primeiro capítulo, vocês conhecem bem a história, mas nós vamos enfatizar um pouco para ver que a pessoa pode perder aquilo que é importante que ele tem na mão por falta de preparação. E a Bíblia fala de um casal real do reino da Assúrias, onde o rei vai preparar um banquete no seu primeiro capítulo. Eu estou a falar, agora estou no livro de Esther, no primeiro capítulo. Aqui estamos a dar um exemplo de um casal que fracassou. Esse rei pensou realizar um banquete com o intuito de apresentar os bens que ele tinha, ou melhor, que ele tinha, para os seus governantes e outras pessoas da grande classe. Ele enviou os convites, o dia chegou, ele preparou esse banquete. No conteúdo do texto, para não nos roubar muito tempo, no versículo 1º, ou 2º até 8º, ali se fala da preparação deste grande festa que o rei estava a preparar. E aquilo que o rei preparou chamou a atenção de muita gente e muitos pretendiam estar lá naquela festa. E a Bíblia diz nos seus versículos 2º até 8º, a preparação foi boa e impressionante. Só para ter ideia,
As tapeceiras, onde as pessoas poderiam passar, era de linho fino, de cor azul céu. Você já viu um tapete desse tipo aí? De linho, para que as pessoas pudessem passar sobre ele. Os utensílios, como nós chamamos aqui agora, aqueles cubas, os pratos, garfos e tudo, tudo era de ouro. E cada espécie tinha a sua forma. Ali ninguém comeu com um prato de prata, não. De ferro, não. Tudo era de ouro. Cuba de ouro, garfo de ouro, prato de ouro, copo de ouro, tudo é de ouro. As recomendações do rei foi o seguinte: chamar todos os homens da primeira classe, os governantes, todos eles, os príncipes, todos, até as pessoas mais baixas vinham a essa festa. Vinham a esta festa. E o rei recomendou o seguinte: que ninguém poderia impedir a uma pessoa comer aquilo que ele desejaria. Quer dizer, a comida estava lá posta. Como se diz, self-service. Cada um levanta, vai pegar o que ele quer, quando ele quer, o que ele quer beber. Quer dizer, é assim. O que estamos a viver hoje é uma cópia das antigas coisas que têm acontecido. Todo mundo pode levantar, buscar, seja rico, pobre, seja chefe ou subalterno, todos têm o direito da liberdade naquela festa. E depois disso, o rei tinha o objetivo de mostrar a eles o que ele tinha, qual a força que ele tinha, qual o dinheiro que ele tinha, qual a capacidade que ele tinha. Os príncipes, os governantes, outras pessoas estavam aí, os generais estavam a comer. Depois ele disse: agora eu vou chamar a minha esposa para vos apresentar a mulher mais bonita do mundo. E a Bíblia diz: a Vasti era boa da figura. Como diz em outro termo, era formosa. E chegando no versículo 9 do capítulo 1 até 12, o rei mandou 7 pessoas da sua confiança, como nós aqui podemos dizer, 7 membros da Casa Civil ou da Casa da Segurança da Presidência. Esses homens são homens fortes, considerados. Ele disse: vão lá na casa da rainha, pega ele e colocam a coroa real sobre ele e traga-lhe com a coroa na cabeça, porque vou lhe apresentar. Então foram lá, chegaram, falaram com a rainha que o rei precisa da sua presença porque os convidados dele estão aí. Afinal, a mulher também tinha preparado a sua banquete e queria conviver com as mulheres da sua casa. Você já ouviu? Lá, nos dados que eu dei, eu disse: a mulher é uma parceira, mas não é uma concorrente. O marido vai fazer a festa, a mulher também vai fazer a festa dele. Já viu qual é a confusão? A mulher quer concorrer com seu marido. Aqui agora o resultado é um fracasso. Os homens chegaram lá, disseram a ele, ela disse: não, eu aqui também estou a aprontar a minha festa, não tenho tempo para estar lá. Ei, a mulher que não tem medo. Por falta da preparação, essa mulher vai levar o seu casamento ao fracasso. Os homens voltaram, foram dizer ao rei: epá, infelizmente chegamos lá, a tua mulher também está ocupada, tem a festa dela. Ela disse que não tem como, ele não vai vir. E o
o rei já anunciou, todo mundo estava lá dizendo, porque a minha mulher está a vir, vou vos apresentar a mulher mais bonita do mundo. Já viu como é que as coisas ficam? E esta mulher não aparece. Depois de ouvir isso, o rei ficou triste. Ficou muito complicado dentro dele. E o conselho do rei estava com ele, e o rei pediu o conselho: o que eu posso fazer? Eles disseram ao rei: o que aconteceu é triste e humilhante. Uma pessoa como você. Então, o que nós achamos, o rei vai fazer uma carta, revocar ou excomungar essa mulher no trono do reinado, do teu reino. Que não seja mais a rainha. Porque tal notícia, se chegar a nossas mulheres, vão xingar de nós, vão nos humilhar. Vão dizer: não viram? Até o rei, a mulher, recusou vir onde ele estava. O que é que ele fez? Então o rei, para que não caímos nessa humilhação, nós todos, convém você fazer uma carta de despedir essa mulher. É assim que Deus vai escrever na mesma carta, para que fizemos a recruta em todas as províncias do reino do rei, as mulheres virgens, bonitas, de estatura e de cara, para que entre elas, que o rei escolhe a mulher que vai substituir essa mulher indisciplinada e irresponsável que humilhou o rei. Era uma coisa muito triste e muito forte. É ali onde você poderá entender um pouco quando a pessoa não é preparada para o casamento, quanto grandes fracassos que ele pode trazer no seu casamento. Como é que ele pode terminar o seu casamento? Esse é um elemento que nós podíamos ver e puxar dentro da Bíblia para vermos o fracasso. Agora, isso nos introduz justamente no nosso tema. A noiva se prepara, porque o noivo está chegando. Esse noivo que está chegando precisa de uma mulher. E a mulher que vai entrar neste casamento deve saber o que é preciso, quais são as minhas tarefas, quais são os meus deveres e os meus direitos dentro do casamento. E ali nós podemos ver isso entre os versículos a seguir, no capítulo 2. No capítulo 2, a Bíblia diz: passando o tempo, depois anunciaram em todas as províncias que o rei precisa de uma mulher. E assim recrutaram as jovens virgens, bonitas, para que essas mulheres pudessem apresentar-se diante do rei, que o rei escolhesse uma. Mas o que acontece no capítulo 2 do Esther, as moças que foram recrutadas em todas as províncias foram todas colocadas numa casa que chama-se Casa das Mulheres. Aqui eu queria entrar um pouco em paralelismo ou em comparação com a matéria que nós temos a partilhar nesses poucos minutos que nos sobram. O rei representa Jesus. A primeira mulher pode representar Israel. E a noiva que precisa se casar é a igreja.
depois da rejeição de Cristo aos seus, segundo Mateus, segundo João, capítulo 1, ele veio aos seus e os seus rejeitaram a ele, e ele virou, foi às nações, que somos nós. E ele fez esse compromisso, e ele foi preparar um lugar. Agora há de vir buscar a sua noiva, que vai ser há pouco tempo a sua esposa. Mas antes que essa noiva se apresenta, é preciso passar na casa das mulheres. E a casa das mulheres, onde se prepara o noivo para se encontrar com o marido, é a igreja. É assim que eu queria meter as coisas no lugar. É a igreja. E lá dentro da igreja, ou dentro da casa das mulheres, que serviam para ser preparadas, para depois ser apresentado ao rei, havia lá servos especializados nesta matéria de preparação, de manicure, não sei o que, de fazer essas coisas todas, para que a mulher seja representada. Desculpa. E eles ficaram lá naquela casa quase um ano a se preparar, só para se apresentar um dia na presença do rei e achar graça diante do rei. É a mesma coisa que estamos a viver hoje. O rei já mandou fora a Vasti. Mas agora ele pretende uma virgem com as características do qual ele disse, que esteja boa da estatura, que tenha uma boa aparência, uma boa visualização. Mas além dessas qualidades, deveriam passar na casa das mulheres para ser preparada. É um elemento mais importante que eu queria focar nesse elemento. As igrejas, as denominações ou os templos onde nós ouvimos a palavra de Deus, eu sempre tenho chamado isso, são ateliês onde preparam as pessoas para o encontro com o marido. E as pessoas que preparam essas pessoas para o encontro com o marido são chamados gays. Quer dizer, essas pessoas não cobiçam nada, mas fazem tudo para o benefício do rei. Porque isso é o contrário hoje, podemos encontrar no terreno. Metemos esse elemento entre aspas, mas estamos a falar da preparação da noiva. Lá, naquela casa das mulheres, lá entregaram a elas todos os produtos necessários para a sua preparação. Para a sua preparação. Tudo que nós recebemos na igreja como ensinamento sirva de nós para nos preparar. E esta preparação é só para um objetivo. Este objetivo é se encontrar com o noivo. É de se encontrar com o noivo. É isso que se fazia durante aquele tempo, antes de chegar na presença do noivo. Porque o noivo é que vai apreciar e aceitar, dizer, porque esta aqui é que vai ficar comigo. Não é como hoje, as coisas tudo passa na corrupção. Não. Diante do Senhor não haverá corrupção. Tem que achar graça diante dele. Porque ele é que vai escolher. Não somos nós. Podemos dizer às pessoas, segue-me, faz aquilo, não sei o que, não sei o que. Mas é ele que vai escolher quem é quem. Então, observando
esse sistema, para se encontrar com o noivo, é preciso que nós nos preparamos. É assim que era feito depois desse fracasso que nós vimos do Esther. É lá onde nós podemos aprender alguma coisa. O nosso encontro com o Senhor, se Ele demora a chegar, não porque Ele esqueceu da promessa, mas se Ele demora a chegar, é para nós nos prepararmos. É para nós nos prepararmos, para que naquele dia sejamos apresentados por Ele. Eis aqui a minha noiva, a minha esposa. E a Bíblia diz que sejamos sem mácula, sem ruga. É preciso estarmos a passar nesse ateliê, que é a casa das mulheres, que eu chamo a igreja, onde devemos ser martelados, cortados, endireitados com a palavra de Deus, para que tomemos a forma certa, que sejamos apresentados àquela esposa que Jesus vai vir buscar, sem mancha, sem mácula. É por isso a palavra de Deus, ela deve ser na sua integridade aceite e aplicada nas nossas vidas. No tempo da preparação, é da mesma forma na construção de uma casa. Há lugares que colocam blocos inteiros, há lugar quando chegar, esse bloco para servir tem que ser cortado. E o bloco não vai dizer, não, eles não cortaram, você vai me cortar, eu não vou entrar aqui. Nunca mais. O construtor é que sabe qual a forma que vai te dar para te colocar, que você possa servir naquele lugar. É assim que funcionam as coisas. Eu queria que tu lesse comigo segunda carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Uau! Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Escuta o que o Paulo está dizendo acerca dessa noivada. Paulo exerceu o trabalho como aqueles gays que trabalharam na casa das mulheres. As palavras dele são as seguintes: Oxalá me suporteis um pouco na minha loucura. Será Paulo era louco? O que ele fazia parecia uma loucura. O que ele fazia parecia uma loucura. Ele pediu suportasses um pouco a minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Quando alguém nos pede para lhe suportar, é porque essa pessoa não vai falar coisas fracos, coisas leves. Para essas palavras vão ser duras. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Estamos no primeiro versículo. Paulo pede para que nós suportamos a sua linguagem, a forma de exprimir, de ver as coisas. Porque ele tinha uma tarefa de preparar a noiva
para o objetivo de se encontrar com o noivo. E como ele tem essa responsabilidade, ele não queria levar isso na levianidade, mas ele queria levar essa situação sério, porque ele sabia a responsabilidade que ele tinha. É de mesmo que estou a te dizer, que possa me suportar um pouco daquilo que eu posso dizer. Ele continua a dizer isso no versículo 2. Porque estou zeloso. Numa outra tradição diz o seguinte: porque estou com ciúme. E esse ciúme que eu tenho é de Deus. Porque vos tem preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Jesus Cristo. É isso que ele está a apresentar, é isso que ele está a dizer. Você pode me suportar. Viver uma vida livre e viver uma vida comprometida. Viver uma vida livre e viver uma vida com compromisso é diferente. Quando você tem uma vida livre, pode fazer o que você quiser. Pode sair, dormir fora. Pode comer, beber o que você quer. Mas quando tens um compromisso, principalmente o compromisso de noivado, a mulher que já tem compromisso de noivado, ela tem que se separar com as amizades antigas por causa do compromisso que ela tem. Se ele vestia tudo que ele poderia vestir, agora tem que começar a vestir como uma pessoa que tem o compromisso. Se ele sentava em todas sentadas, em todos os lugares, agora ele tem que mudar a forma e os lugares de sentar por causa do compromisso. Paulo diz isso. Tudo é permitido, mas tudo não é útil por causa do compromisso. Há pessoas que entram nos hotéis para fazer o que eles querem, mas por causa do compromisso eu não posso entrar. Tenho direito, posso fazer isso, também sou homem, tenho meus direitos. Mas o compromisso me impede de fazer isso. Não posso fazer isso. Desculpa lá. Que tipo de noiva és para Cristo? Ou para o teu noivo? Faz e desfaz. Veste como quiser, vai nos lugares onde você quer, vai nas faras, faz tudo. Parece uma pessoa livre sem compromisso. Ora, a pessoa que tem compromisso, ela começa a pensar na sua responsabilidade. Agora vou me casar. Vou ter alguém que não conheci, que tem seus costumes, tem a sua forma, tem a sua cultura. E essa pessoa, como é que eu vou lidar com ele? Como é que as coisas vão ser? As coisas não vão ser como estava na casa do papai e mamãe, te deixa sair, volta a hora que você quiser. Não. Não. Você tem que aprender. Se lá em casa você não cozinhava, você terá problema lá na cozinha, se o teu marido não sabe cozinhar. E nem tem aquela noção de mandar para você fazer uma formação da cozinha. É um fracasso que você está esperando. E deve se preparar nesse âmbito para que você amanhã seja aquela mulher que o provérbio diz que achou uma mulher, achou a felicidade. Sabendo como que vai essas coisas quando uma pessoa vai a um casamento. Certo, é a mesma coisa. Nós não subimos lugar, nos foi preparado por Cristo. E nós devemos saber o que é que Cristo precisa. O que é que devemos ser, o que é que devemos fazer quando estaremos junto com Ele. Essa preparação parte daqui. Uma pessoa quando ouve música de Deus ou música gospel, não fica saciado, não fica contente, não fica satisfeito. Ele quer ouvir as músicas profanas.
Uma pessoa não gosta de ouvir nem a pregação. Para ele a pregação parece estar arruinando um pouco aí as coisas. Ele deveria pelo menos estar num lugar para assistir a alguns teatros, outras coisas por aí. Esta é a hora da preparação. Esta é a hora da preparação. É isso que Paulo está dizendo. Estou com ciúme de vocês. Estou com ciúme de vocês. Mas o ciúme de Deus. Porque eu estou a vos preparar como noivo para um marido. E esse marido é Jesus Cristo. Este marido é Jesus Cristo. As coisas não estão assim tão fáceis. A vontade do corpo é o contrário com a vontade do espírito. Muitas coisas que estamos a desejar aqui, nessa terra, saiba, é o contrário com a vontade de Deus. Sabe, se você voltar um pouco no livro de Gênesis, quando Deus estava para destruir o Sodoma, os anjos quando chegaram até o Sodoma, tiraram Ló, os seus filhos e a sua mulher, com a força. Mas eles disseram alguma coisa. Salve-vos e ninguém olhe atrás. Quem olhar para trás, acabou para ele. Sabe o que aconteceu com a mulher de Ló? A mulher de Ló não conseguiu se salvar porque o coração, ele saiu do Sodoma, mas o coração ficou dentro do Sodoma. Como o coração tinha ficado dentro do Sodoma, ele tinha que olhar onde está o coração. O resultado, a salvação foi fracassada. Quem tem compromisso com Cristo não deve olhar atrás. Paulo disse: tudo o que eu achava como ganho por causa de Cristo, agora vejo-o como se fosse a lama, como fosse um lixo, só para ganhar Cristo. Veja o que tem o compromisso dentro dele. Noiva, prepara-te, porque o noivo está chegando. Ele está chegando. Escuta o que o Paulo continua a falar no livro dos Efésios. Vamos no Efésios capítulo 5. Para concluir essa parte. Efésios capítulo 5, no seu versículo 31 e 32. Ele disse o seguinte: por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mulher, e se unirá à sua mulher. Melhor, por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma carne. Ele retomou as palavras do Gênesis, onde nós iniciamos. Depois de Deus ter dito que não é bom que o homem seja só, ele criou agora a mulher para ele, que é a companheira. E no versículo 24 de Gênesis capítulo 2, nós vimos essas palavras que o Paulo repete aqui aos Efésios. Por quê? Ali ele diz que possam lhe suportar daquilo que ele poderia dizer acerca da responsabilidade que ele tem tido para preparar a noiva para o encontro do seu marido, que é o Cristo. E aqui ele retoma essas palavras dizendo aquilo que está escrito em Gênesis 2, capítulo 24.
Por isso deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma carne. Já vimos aquele conteúdo todo, que é preciso uma preparação para que essa união seja verdadeira, que vai derramar ou decorrer ao longo da sua vida aqui na terra. E no verso 32 ele diz: grande é este mistério. Paulo chama disso de um mistério, porque nós acabamos de aprender na primeira parte, é um mistério. Digo, porém, ao respeito de Cristo e a igreja. Paulo chama o casamento como um mistério em relação de Cristo e a igreja. Nós não podemos tornar noiva, não, mulher de Cristo, se a etapa de noivado nós não nos preparamos. Se nós não nos preparamos, claro que não seremos aceites como mulher de Cristo, como esposa de Cristo. Se queremos ser esposados a Cristo, devemos nos preparar. E Paulo exercia esse trabalho. Fazendo isso, é que vai nos preparar. É por isso ele toma a imagem do casamento, colocando como a matéria que poderá ensinar o povo de Deus como se preparar para entrar ao encontro deste noivo que prometeu que vai vir e virá buscar a sua igreja ou a sua esposa. Para concluirmos a nossa mensagem, em Mateus capítulo 25, que não vamos ler, mas aponta só, em Mateus capítulo 25, no seu primeiro versículo, é o ensinamento de Jesus Cristo falando sobre a prudência. E ele ensinando a prudência através da parábola de 10 virgens. Essas 10 virgens faziam parte da história de um casamento. As 10 virgens, elas podem representar todas as denominações que se encontram na terra. Religiosa, cristã. Se puder. Porque a parábola não é para tipificá-lo, mas é para tirar uma lição no seu princípio da interpretação. Mas esse elemento que estou a focar aqui, eu queria nos apresentar um elemento muito importante. As 10 eram virgens, as 10 tinham lâmpadas, as 10 saíram para um objetivo, se encontrar com o noivo. E sobre as 10 à noite, aliás, sobre as 10 o noivo demorou chegar, e sobre as 10 todas elas, ficaram com sono. Aí todas as 10 ficaram com sono, dormiram. As 10 dormiram. E as 10 foram despertadas. E as 10 despertaram. Ouviram à noite, despertaram pelo grito que saía. E depois das 10 acordar, das 10 virgens acordar, as 10 estavam se preparando. Escuta bem. Isso é conteúdo dessa parábola. As 10 virgens tinham um encontro, tinham um objetivo, ir à boda. Lá vão se encontrar com o noivo. Levaram todas as suas candeiras, porque as bodas, segundo a tradição lá, era à noite. Mas atrasou
o marido. E o tempo passou, todos dormiram. E depois de todos dormirem, ouça uma coisa. No meio da noite, ouviram a voz. O noivo estava vindo, todos acordaram. E quando todos acordaram, todas elas começaram a se aprontar. Mas cadê o problema aqui? Estou na minha conclusão. Onde está o problema? O problema não se encontra no candeeiro. O problema não se encontra no objetivo. O problema não encontra-se ao despertar. Mas o problema se encontra na preparação. Todos estavam a se preparar. Para se preparar é preciso alguma coisa. Essa coisa que é preciso na preparação é a prudência. É isso que Jesus ensina nessa parábola. Podemos todos estarmos a se preparar, mas se não formos prudentes, eu já vi uma pessoa, na mídia, deixa eu falar, alguém que vestiu e depois abotou mal a sua camisa. Já viu alguma coisa desse? Mas estava a se preparar. Só que ele não foi prudente e depois sai na presença da pessoa, ele é a pessoa principal, o alto da reunião. Todo mundo fica aí a rir, porque ele abotou mal a camisa. É o elemento que está na base da prudência. Todos somos as igrejas, somos denominações. Todos corremos com a Bíblia na igreja. Todos nos preparamos. Mas será que todos somos prudentes? Porque aqui a Bíblia fala de 2 tipos de virgem. Um bloco dos prudentes ou um bloco dos nécios, dos negligentes. É a hora da preparação. Mas deve se preparar com a prudência. Você já ouviu aquela palavra que Jesus diz outra vez? Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. É preciso ser prudente nas palavras do Senhor. Entender o que Ele quer dizer nisto. Não é o facto de carregar somente a Bíblia. Não o facto de cantar, não o facto de interceder, não o facto de fazer a limpeza, não o facto de ser doador. Mas há um elemento chave que Jesus ensina nessa parábola, é a prudência da noiva ou da virgem. As virgens imprudentes não se encontrarão com o noivo. Isso é uma realidade. Não vamos dizer porque o meu pastor bom prega bom, sim. Mas seja prudente o que ele diz em relação às escrituras. Qual é o reflexo que eu tenho nessas palavras para a minha vida? Será que estou certo ou estou errado nessas coisas? O que eu devo fazer para que eu possa sair nisso? O que eu posso fazer para melhorar? Essa é que nos chamamos a prudência. E em 3 palavras eu posso falar o seguinte. O que é a prudência? A prudência é saber guardar. A prudência é saber obedecer. A prudência é praticar. Por quê? As prudentes sabiam guardar o olho. O olho não só a tipologia do Espírito Santo, mas guardar aquilo que era necessário para ajudar aquela noite que eles consigam enxergar o noivo. É o produto que era mais essencial para eles. Podemos ter toda a Bíblia, podemos ter tudo, podemos ter todos sermos virgens, mas a prudência é a hora de ser prudente. Todos os sinais que o Cristo disse, todas elas já são cumpridas. Seja prudente na sua forma de ver, de servir, de falar, de estar com as pessoas, do teu relacionamento com Deus. É o momento certo para você tomar isso a peito. Guarda a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus. Se essas 3 coisas você tem feito,
Você é a virgem prudente. Você é a noiva prudente. Porque está se preparando para se encontrar com o noivo. Ele está a chegar. Não tardará. Que meu Deus te abençoe. Vamos orar a Deus. Dentro de 2 minutos. Só para deixar a nossa vida na mão dele, segundo aquilo que Deus falou no nosso coração. Oremos. Pai, mais uma vez te agradecemos. Obrigado pela tua palavra. Acreditamos a tua palavra é vida. A tua palavra é luz. A tua palavra é tudo. Na nossa preparação para o teu encontro, pedimos, Senhor, que a tua palavra seja guardada. A tua palavra seja obedecida, a sua palavra seja aplicada. Oh Pai, sem você nada podemos. Venha nos capacitar e conceda-nos a tua graça, porque tu és o Deus. De tudo seja pela graça, em nome de Jesus. Pai, estou orando para todos aqueles que estão em linha. Estou a entregar essa semana nas tuas mãos. Onde pousar a planta dos seus pés, Senhor, que lhes seja dado. Que os seus limites sejam alargados. Quem lhes abençoar, que seja abençoado, Senhor. Quem virá para combatê-lo, Senhor, que se encontra contigo, em nome de Jesus Cristo. Pai, que esta semana seja aberta para todos os filhos de Deus que estão em direito e que estarão em linha depois, Senhor da glória. Faça com que o teu nome seja glorificado. Aproveita deixar os nossos governantes nas tuas mãos e deixar o nosso país nas tuas mãos. Pai, você é a nossa direção, você é a nossa esperança. Faça com que, Senhor, essa semana seja abençoada, mesmo com aqueles que estão acamados nos UTI, aqueles que estão infectados. Que a tua mão, Senhor, os purifica e os cura, em nome de Jesus Cristo. Os que precisam de emprego, de um pão, de uma água, de um óleo, Senhor, da glória, que não falte nas suas casas. Que tudo seja pela graça, pela ajuda do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, assim oremos. Amém. Glória a Deus, nos encontramos pela próxima.